para todas as famílias. Então, pensando nisso, o nosso tema proposto para essa noite é um olhar para o futuro pós-pandemia. E a nossa convidada é a Lígia Marchiori. Muito obrigada, Lígia, por aceitar tão carinhosamente esse nosso convite para estar aqui conosco esta noite. Seja muitíssimo bem-vinda e agora a palavra é sua. Boa noite. Oi, gente, que alegria estar aqui com vocês. É realmente uma honra, um presente poder estar aqui fazendo parte desse projeto de vocês, que é tão especial, que enriquece a vida de tanta gente. Então, eu estou muito feliz, muito agradecida, Adriana e Gonzaga, pelo convite de vocês. E também muito emocionada já por essa abertura tão linda, né, por esse amor que a gente sente da parte de vocês se abrindo aí para todos, né? Então, eu só posso agradecer. Eu me coloco à disposição para que a gente faça uma troca, né? Acho que principalmente no final, acho que vocês conseguem passar perguntas e comentários, se vocês julgarem que dá tempo e que pode ser o caso, né? Então, me coloco à disposição de vocês, estou aqui inteira, com todo o meu coração, para que seja um momento muito especial, para que a gente possa compartilhar, né? Acho que isso é o principal. Bom, vou falar um pouco de mim, para daí, talvez, contextualizar o que eu imagino que tenha sido o porquê eu fui convidada para estar aqui nessa palestra, né? Então, eu estava comentando antes com o meu marido, falei, puxa vida, fiquei pensando, por que será que eu fui chamada para falar sobre isso, né? Sobre esse tema, sobre esse olhar para o pós-pandemia, e montando a palestra e cuidando dos slides que eu separei e tudo, eu acho que eu consegui compreender, e com muita alegria, por sinal. Então, eu vou abrir aqui, compartilhar com vocês os meus slides, e aí vocês me dizem se vocês conseguem visualizar, se alguém puder me dar um ok, só para me dizer se está tudo certo. Ela não vê. Ok. Tudo certo? Beleza, muito obrigada, então. Então, eu queria começar essa palestra mostrando para vocês uma imagem que eu vejo aqui da minha casa todos os dias ao amanhecer. Deixa eu passar aqui. Aí, agora foi, né? Então, essa é a imagem que a gente tem aqui de casa. E imaginem o presente que é ver a Paróquia São José todos os dias com o sol nascendo ali. É um espetáculo que eu tenho aqui da janela da minha casa. E eu nunca podia imaginar que um dia eu ia estar aqui fazendo uma palestra, compartilhando e trocando essas ideias com vocês, né? Mas é realmente uma honra. Então, vou me apresentar. Como a Adriana disse, meu nome é Lígia Marchiori, eu sou fisioterapeuta, trabalho num consultório aqui em Campinas, na área de terapia manual, que é um trabalho que busca identificar profundamente a causa das dores, né? E não só tratar das consequências. Além disso, eu sou terapeuta e instrutora de Theta Healing, que é uma outra abordagem, uma técnica que envolve um processo de meditação, um processo de acessar a sabedoria que a gente tem dentro do nosso coração.
e identificar e transformar bloqueios, crenças que muitas vezes limitam a gente, né, e que nos fazem repetir alguns padrões e fazem com que a gente se mantenha num estado de sofrimento. Então, é um trabalho lindo, assim, um processo de autocura mesmo, onde a pessoa se encontra com ela mesma. Tenho um projeto de lives no meu Instagram, que começou de uma maneira super informal, mas eu tenho tentado sempre trazer pessoas especiais que falam sobre diversos assuntos e que trazem sempre uma perspectiva mais produtiva, né, sobre as coisas que a gente está aqui para aprender, né? Faço parte de um projeto chamado Abrigo Humano. Quem quiser conhecer, é só entrar no Instagram deles, @abrigohumano. O Abrigo é um projeto voluntário que acolhe as pessoas que são atravessadas, né, pela Covid. Pessoas que são muitas vezes sobreviventes, né? Tem famílias que perderam todos os seus entes queridos, pessoas que estão enlutadas, que estão num processo de um luto complicado, muitas vezes, né? Um luto difícil, que é o da Covid, porque a gente não pode estar perto do nosso familiar, a gente não pode fazer o velório, né? Fazer o enterro, muitas vezes, da maneira como a gente imaginou que pudesse ser, né? Ou que a gente imaginava ser digno, né? Então, são pessoas que muitas vezes estão em um sofrimento muito grande. Então, ali tem um grupo enorme de psicólogas voluntárias que se colocam à disposição, que doam o seu tempo de uma maneira extremamente generosa e potente para que as pessoas deem os próximos passos, né? Então, se vocês conhecerem alguém que tiver alguma necessidade, acho que é um trabalho lindo que pode ser indicado, né? Sou esposa e mãe, mãe de um rapazinho que vai fazer 11 anos na próxima quinta-feira, dia 26. Ele nasceu no dia do aniversário de um avô muito querido meu, então é uma homenagem para o meu avô, um grande presente para mim. E falando sobre a pandemia, eu penso que desde março de 2020, todos nós fomos atropelados, né, atravessados por essa pandemia, né? Independente de que maneira isso afetou a sua vida em especial, a sua vida foi afetada, né? Para algumas pessoas em maior grau, trazendo perdas gigantescas, né? E para outras pessoas nem tanto, mas todos nós fomos atravessados por essa pandemia. E eu não sou diferente, entrei num estado profundo de sofrimento, logo nos primeiros dias, né? Entrei num processo de empatia muito forte com a Itália, que é um país que eu tenho um grande carinho, tenho uma gratidão enorme por ter morado lá por alguns anos, quando era criança, com os meus pais, ter sido muito feliz lá, ter sido acolhida como se eu estivesse na minha casa, como eu fui acolhida aqui pelos padres, por todas as pessoas que me receberam aqui nessa noite, por vocês. E então me senti em casa, isso foi uma alegria muito grande para mim. E isso manteve no meu coração um carinho gigantesco. Então, quando eu vi algumas cenas do que estava acontecendo já na Itália, eu fiquei muito aflita. E entrei num estado de sofrimento muito grande. E vocês imaginam, se o meu trabalho chama terapia manual, eu pensei, impossível fazer qualquer coisa online, né? E aí, com algumas conversas com a minha sobrinha, com algumas amigas, com o meu marido,
eu fui percebendo que nessa adversidade tinha uma potência, tinha um espaço para a gente pensar para além dos limites que a gente conhecia antes, né? Então, até a Adriana um dia me mandou uma mensagem perguntando se eu estava atendendo presencialmente, e ela disse assim, uai, mas como que é esse negócio de massagem online? E a gente morreu de dar risada, né? E realmente, como é que a gente podia imaginar que isso pudesse dar certo, né? Então, eu tenho uma gratidão enorme pelas pessoas que toparam seguir a proposta terapêutica que eu vinha fazendo nesse outro modelo, né? E muitas das pessoas seguem online até hoje, mesmo eu tendo voltado a atender presencialmente. E por que eu estou falando isso? Porque ali essas pessoas perceberam o potencial delas de autocuidado. Elas perceberam que elas tinham chance de aprender várias coisas e conseguir promover nelas mesmas o alívio que elas até então imaginavam que era eu que promovia. Então foi um processo muito interessante, porque eu sempre acreditei na autocura. Eu não acredito que é um profissional da saúde que cura um paciente. Eu acredito que o profissional da saúde é um instrumento, é um condutor, um facilitador de um processo de autocura, né? Então, esse valor foi uma coisa que eu passei a oferecer dentro das minhas sessões. Eu já fazia isso em menor grau. Então, enquanto um paciente era atendido e não vinha à próxima sessão, muitas vezes eu orientava algumas coisas para ele fazer no intervalo. E, de repente, isso e outras tantas adaptações passou a ser o meio de tratamento, né? E aí, junto com tudo isso, o meu processo foi de perceber como muitas vezes as dores no corpo, elas não têm só uma origem no corpo. Muitas vezes tem questões emocionais, tem dores da alma, né? Que acometem o corpo também. Isso era uma coisa que eu vinha estudando ao longo da minha vida, e com a pandemia eu percebi um impacto gigantesco da emoção no corpo. E eu comecei a pensar, puxa, como eu posso ajudar mais as pessoas, né? E aí que apareceu o Theta Healing na minha vida. Então, logo no começo da pandemia, eu comecei a estudar, fazer as formações, e hoje eu sou instrutora. Estou montando o meu primeiro curso, né? Então, assim, é uma alegria gigantesca poder ser instrumento desse cuidado, né? Não só na parte corporal, não que isso seja pouco, mas não apenas na parte corporal, mas nas questões emocionais que interferem, né? E eu vivo, então, os dois lados da pandemia, né? Eu vivo o lado de quem está sendo atravessada pela pandemia, de quem sofre, de quem se entristece com algumas coisas, mas, ao mesmo tempo, de quem faz um acolhimento, de quem trabalha num cuidado e no processo de autoconhecimento das pessoas. Então, eu, quando pensei nesse convite para estar aqui hoje com vocês, eu pensei, puxa, vai ver que é por isso que eu fui convidada. Fui convidada porque eu estou aqui, né? Tenho esses dois aspectos, tenho essas duas visões sobre tudo isso, né? E eu não sou especialista em pandemia. Não sou especialista, muito menos num pós-pandemia, né? Aliás, quem seria um especialista num pós-pandemia, né? Acho que tem estudiosos como a Rosa Colombrini, por exemplo, que é uma pessoa que vale a pena ouvir. A gente fez uma live, foi a primeira live desse ano, em janeiro. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no Instagram, a live está salva. E a gente falou bastante sobre pandemias, né? Coisas que nós não vivemos, mas que a história mostra
né? Tudo que aconteceu com as pessoas em outras pandemias, em outros momentos. A Rosa, inclusive, tem um vídeo, tem um trechinho que a gente salvou da live, onde ela mostra um teste de máscara. É muito interessante para todo mundo fazer. A gente sabe que a gente tem 3 tipos principais de máscara, né? A PFF2 ou a N95, que tem aí, em média, 95% de proteção para a passagem do vírus. A gente tem as máscaras cirúrgicas e as máscaras de pano. Então, é nessa graduação que elas nos protegem e protegem quem está com a gente, né? E aí, um dos testes, que é esse que a Rosa mostra na live, ela coloca 2 máscaras que são cirúrgicas e parecem ser idênticas. As duas têm anúncio de que são que tem tripla camada de proteção. E aí ela acende uma vela na frente dela e com a máscara ela tenta assoprar a vela. E aí uma das máscaras atravessa completamente o ar e a outra não. E as duas parecem ser idênticas. Então, entendam que eu não sou especialista em pandemia. Mas eu estou aqui para falar de algo que talvez seja aquilo que inquieta a todos nós. A gente está tendo que lidar com 4.350.717 óbitos pelo mundo. Isso na data de 14/8. Eu olhei agora, antes de entrar na palestra, esse número já está 4.440.000 mortes, né? Então, a gente está sendo atravessado por tudo isso, né? O impacto psíquico que esse evento mundial está causando em todos nós, a gente ainda não sabe qual vai ser o tamanho, qual vai ser a proporção. O que a gente sabe, o que a gente tem certeza absoluta, é que a gente vai precisar muito cuidar um do outro. E aí fez mais sentido ainda o convite, porque no meu site, por exemplo, que meu marido fez, o Aquiles, com aquela generosidade que ele a primeira frase do meu site é: meu propósito de vida é ajudar as pessoas. Então é sobre isso que a gente vai falar. É sobre a gente entender que a gente não precisa só fazer o nosso pedaço. A gente não precisa fazer só o nosso papel. Que a gente precisa, na verdade, ajudar a todos, sem exceção. O coronavírus é um vírus jovem, novo, é um vírus imaturo. Não sei se vocês já ouviram esse conceito, mas ele, de tão imaturo que ele ainda não sabe cumprir a missão que ele tem aqui nesse nosso planeta sem matar o hospedeiro. Porque vejam que o vírus também morre quando ele mata o hospedeiro. Então vejam que não é essa a intenção do vírus. O vírus veio para causar um estrago? Sim, sem dúvida. Para fazer a gente aprender mais sobre a gente, mais sobre o outro, mais sobre tudo. Mas não necessariamente a intenção dele era matar. Porque ele morre junto. Então ele ainda não sabe fazer o que ele veio fazer aqui, transformar a gente como ele precisa transformar, sem matar. Então que a gente olhe para esse coronavírus como um vírus imaturo, que não sabe ainda. Então, que a gente envie o nosso amor, a nossa luz, para esse vírus, inclusive, que está destrambelhado, está estragando muita coisa, talvez pela sua imaturidade. E quem de nós nunca foi imaturo, né, numa condução? Eu trouxe essa frase, que é da Maria Homem, que é uma psicóloga, uma psicanalista, que escreveu um livro agora, durante a pandemia.
E ela fala sobre a responsabilidade de escrever algo que pode mudar. Porque a gente fala uma coisa hoje sobre o coronavírus e amanhã a gente descobre mais alguma coisa. E depois de amanhã a gente descobre que não era bem assim como a gente tinha descoberto no dia anterior, né? Então, como é difícil escrever no durante, e esse é o processo. E eu me encanto com essa fala dela e me sinto assim também. Estou aqui fazendo essa palestra no durante, que a pandemia não acabou, né? Quem compartilhou essa frase comigo foi a Franciele Pelizer e a Jéssica Eleutério, que são da Aéreos Movimento e Arte, que é uma academia com modalidades aéreas e dança. Eles vão fazer um espetáculo em dezembro, aqui em Campinas, com a autorização da Maria Homem, sobre o livro dela, que chama Lupa da Alma, que é o que está aí nessa frase. Essa experiência que nos é comum parece funcionar como uma lupa da alma sobre aquilo que acontece conosco, tanto no sujeito individual, quanto como no sujeito coletivo. Talvez seja o maior laboratório subjetivo da história humana. O planeta pede atitude, pede que a gente saia do individualismo, pede que a gente enxergue para além das nossas necessidades particulares, pede que a gente entenda que quando a gente não faz nada, a gente pode estar atrapalhando muito. Pede o cuidado, que sim, uma parte é o autocuidado, mas que a outra parte é o cuidado com o outro e do outro. O que é esse cuidar do outro? É ocupar-se do outro em prol do seu bem-estar, do bem-estar do outro. O que generoso esse gesto de cuidar do outro pelo outro. Mas não é só pelo outro. Nesse caso, dessa pandemia que a gente está atravessando, o cuidar do outro é um cuidado de nós mesmos também. Lógico que o planeta precisa que a gente olhe para as questões de clima, de reciclagem, de reuso dos recursos naturais. Mas o que o planeta pede mesmo é que a gente seja humano. Eu posso ouvir alguém sem a obrigação de gerar uma resposta, sem o compromisso de já estar escutando a pessoa e já ter o que dizer em seguida. Eu posso simplesmente acolher essa pessoa. E a gente fala simplesmente de maneira até injusta. Porque primeiro que não é simples só ouvir, mas é lógico que a gente sabe que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, a gente já deveria ter entendido que a gente devia falar menos e ouvir mais, e isso não é nada fácil. E muito menos a gente deveria se sentir no compromisso de ter uma resposta, de ter algo a dizer, porque muitas vezes não existe nenhuma palavra que alcança a dor que o outro está sentindo. Então, quando a gente diz, puxa vida, olha, mas foi melhor assim. Quando a pessoa está vivendo um luto, você diz, foi melhor assim? Que horas? Né? Pensa como que a pessoa se sente quando a gente diz alguma coisa na ânsia de acolher, na ânsia de ajudar, mas a palavra não alcança. Então, como que o outro pode se sentir? Muitas vezes a gente precisa só dizer, olha, estou aqui, estou com você, porque ninguém precisa atravessar nada sozinho. E acolher, né? Isso a gente chama de escuta empática. Eu tenho aprendido muito sobre isso, sobre a potência da escuta. Muitas vezes, o silêncio é que dá a oportunidade da pessoa se ouvir. E é isso o que tem de mais humano
que a gente pode trazer para a pessoa. Outra coisa de humanidade é quando você percebe que você tem a mesma essência do outro. Que o outro pode estar usando uma estratégia diferente de você, mas as necessidades humanas são as mesmas. A necessidade de dignidade é a mesma para todos, sem exceção. E a gente sai um pouco dessa conversa de quem é culpado para uma outra perspectiva das responsabilidades. Então vejam que a culpa é algo que deixa a gente preso, amarrado, e como se fosse um algoz. A gente é o culpado. Quando, na verdade, quando a gente assume a responsabilidade sobre tudo o que nos acontece, a gente tem capacidade de ser muito mais humano com a gente mesmo. Porque a gente consegue perceber que se foi a gente que se colocou naquela situação, a gente é capaz de se tirar daquela situação. Então eu saio dessa dualidade de vítima e algoz e passo a perceber que tudo o que acontece para mim é responsabilidade minha. E eu posso entender isso de uma maneira leve, fazendo uma grande diferença entre culpa e responsabilidade. Então eu não estou dizendo nada sobre culpa. Eu estou, inclusive, deixando a culpa ali, do lado, trazendo outra perspectiva de que se a gente se colocou numa postura desumana em alguma situação, a gente pode ser mais humano no dia seguinte. A gente pode olhar para isso de novo e ter uma postura diferente, porque é a nossa escolha. A gente não está como vítima do mundo, a gente não está como vítima do outro, a gente está como responsável pelas nossas atitudes e pelo todo, da maneira como a gente constrói junto. Aí tem uma frase espetacular da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma pessoa que é uma médica que trabalha com cuidados paliativos. Ela escreveu alguns livros, um deles é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, um livro profundamente encantador. E num dos trechos ela diz: o ser humano é a única espécie na Terra que é definida por um verbo. Vaca é vaca, boi é boi, borboleta é borboleta, mas ser humano, só nós. Nascemos animais mamíferos pensantes e conscientes, mas só nos tornamos humanos à medida em que aprendemos a ser humanos. A vida pede compaixão. E aí eu me atenho um pouco a explicar esse conceito de compaixão. Existe uma grande diferença entre empatia e compaixão. Muitas vezes, na maior boa intenção, a gente diz assim: puxa vida, falta um pouco de empatia para as pessoas. A pessoa precisa se colocar no lugar do outro. Puxa vida, se fosse com ela, como é que ela se sentiria? A gente tem que fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente. Eu fui rainha da empatia até entender o conceito e dizer, puxa vida, é por isso que eu estou sofrendo tanto. Como eu disse lá atrás, no comecinho da palestra, eu falei, puxa vida, eu entrei num estado de sofrimento tão grande e uma empatia muito grande com a Itália, né? E é aqui que volta esse conceito. A vida pede compaixão. Empatia é uma compreensão, não é se colocar no lugar do outro, porque seria impossível a gente se colocar no lugar do outro, com todas as experiências que o outro já atravessou, com toda a bagagem que esse outro traz, com a cultura que é muito particular dele, com a vivência do momento, como aquilo está alterando a vida daquela pessoa. Então é muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, porque o lugar é dele.
na sua complexidade, na sua individualidade. Então, o que é empatia? É a gente, do nosso lugar, compreender e validar o sofrimento do outro. E é esse sofrimento do outro que dói dentro da gente, que nos afeta. Como diz o professor Alexandre da última live, ele disse, nos afeta no sentido de afetividade. E aí, a empatia pode ter 2 desfechos. Um positivo e um negativo. O desfecho negativo é o do burnout, como ele mesmo disse na live. Que é esse sofrimento que eu falei que eu estava sentindo pela Itália. Uma dor descomunal, que eu não sabia nem o que fazer com ela, e que não me trouxe uma ação de cara. Que eu fiquei imóvel, sofrendo junto. Como se eu fosse reduzir a dor deles por estar sofrendo também. Tem um exemplo que eu uso, que é o seguinte, imagina que tem um poço, e aí tem alguém que caiu no fundo do poço. E você olha na beirada do poço e se joga junto. E diz, pronto, você não vai ficar sozinho aqui. Mas aí existem 2 pessoas para serem salvas. Essa é a empatia que tem esse desfecho negativo, entende? Que faz a gente se jogar junto. Já a empatia que gera um gatilho positivo é que gera compaixão. O que é a compaixão? É uma atitude, é um desfecho dessa empatia positiva. Então eu vejo, me incomodo com a dor do outro, a tal ponto de querer transformar essa dor em ação. Então, o professor Alexandre usa a expressão mover com, é fazer algo junto que seja capaz de melhorar a condição de vida dessa pessoa, potencializando a potência que é do outro. Então, no exemplo do poço, ao invés de eu pular junto, eu jogo uma corda para a pessoa, acreditando que ela é capaz de segurar aquela corda, dou apoio para ela e digo, vou te puxar e você vem subindo. Entende a diferença? Quando você fica na empatia e vive a dor do outro e se joga junto, sem poder ajudar, sem enxergar essa potência que está dentro do outro, porque é como quase se a gente olhasse para o outro como um coitado, quando na verdade ninguém é vítima, ninguém é algoz. A gente pode ativar a potência que existe dentro do outro quando a gente acredita na humanidade, quando a gente é movido pela compaixão. E eu não estou dizendo acreditar na humanidade no sentido de acreditar no povo todo. A gente está desapontado com o povo todo, né? Tem muitas coisas que desapontam a gente. Então, nem é disso que eu estou falando. Eu estou falando de acreditar nesse humano, nesse ser humano que pode existir dentro de cada um de nós. Então, quando eu fui convidada com esse título de palestra, um olhar, eu pensei, puxa vida, de que adiantaria eu trazer aqui o meu olhar sobre o pós-pandemia? É um olhar enviesado. É um olhar que só eu vou ter. Porque só eu estou exatamente sentada nessa cadeira aqui agora, apresentando essa palestra, mas ninguém no mundo. Outros tantos palestrantes estão apresentando palestras agora, simultaneamente, mas ninguém é filho da minha mãe, filho do meu pai, esposa do Aquiles, mãe do Matheus, irmã dos meus irmãos, fisioterapeuta e teta healer, apaixonada na Adriana, e está aqui apresentando essa palestra com esse tema agora. Nem eu mesma daqui 5 minutos, você é essa Lígia de agora. Então, de que adianta eu trazer o meu olhar enviesado como seria? O que eu queria trazer aqui
É a chance que a gente pode dar para a gente mesmo de fazer escolhas, de construir juntos, de saber que a gente não precisa ter dúvida, nós vamos precisar ajudar muito um ao outro. A gente vai precisar se ajudar muito. Agora e daqui em diante. Sabe lá Deus até quando todo esse processo vai durar. Mas de que adianta a gente só olhar para o futuro esquecendo do agora, esquecendo do hoje? Então, quando a gente fala de passado, por exemplo, tem um dado que é super importante. Essa é uma informação que traz a constelação familiar sistêmica, que é o seguinte: o fato vezes a interpretação é que é a realidade. Então, por exemplo, se você tem 2 irmãos, filhos dos mesmos pais, gêmeos, inclusive, pensando nessa hipótese, e você questiona, como foi tua mãe quando vocês eram pequenos? E cada um dos 2 pode trazer uma perspectiva completamente diferente. Um vai dizer, ela era calma, ela era tranquila. O outro vai dizer, nossa, ela era super brava. Virava e mexia, ela estava dando bronca na gente. Então, entende que o fato, ele é um. Mas a nossa interpretação é que misturada com o fato vai trazer para a vida a nossa realidade. Por isso a individualidade. Por isso não adianta se colocar no lugar do outro. E sim trazer o mais próximo possível a compreensão do que aquela pessoa naquela situação está sentindo. Como é que a gente pode projetar uma ajuda para aquela pessoa específica? Então, na comunicação não violenta, por exemplo, que comunicação violenta, como diz a Flávia Vieira, minha professora, não é falar fofo. Quando a gente escuta o termo comunicação não violenta, a gente fala, é quando a gente fala calmo, quando a gente fala fofo. E, na verdade, não é isso. O objetivo da CNV, da comunicação não violenta, é anterior àquilo que a gente fala ou não. É a premissa básica da não violência. Eu escolho, em hipótese alguma, mesmo que eu esteja me defendendo de uma agressão, mesmo que eu precise usar de força para me defender de uma agressão, é não gerar violência. E o que é importante de pensar nesse não gerar de violência? Que a gente é capaz de expressar a nossa honestidade e que nessa expressão de honestidade a gente consegue compreender que as nossas interpretações interferem na nossa realidade, mas não só na nossa, na do outro também. Então, quando a comunicação é truncada, quando a gente não consegue compreender o outro, muitas vezes é porque a gente está olhando para o fato de um jeito e o outro está olhando para o fato de outro. A gente deve buscar, isso eu tenho aprendido no curso com a Flávia, a gente deve buscar olhar para o fato e entender quais são os sentimentos, quais são os pensamentos que vêm associados a esses fatos, para a gente primeiro. Aí a gente vai conseguir compreender quais são as nossas reais necessidades. E aí a gente vai criar estratégias para atender às nossas necessidades. Então, quando eu consigo compreender que um fato dispara em mim um sentimento, esse sentimento gera uma necessidade e essa necessidade precisa de uma estratégia, eu consigo compreender que para o outro funciona assim também. Eu consigo ter mais empatia, ter um desfecho mais positivo da minha escuta empática e posso promover a compaixão. Como é que eu promovo a compaixão dentro dessa relação?
muitas vezes criando um pedido ou uma estratégia que seja comum, que atenda às necessidades que eu tenho e às necessidades do outro. Então, a Flávia explica muito, de forma muito clara, que a gente tem, nesse processo, um impacto negativo com alguém, o que a gente não está gostando é de ver a estratégia que a pessoa usou. Mas se a gente for olhar um passo antes, a gente vai ver a necessidade dela. E aí, ao ver a necessidade dela, a gente vira mais humano. Porque a gente reconhece a semelhança do outro com a gente. E aí, um olhar para o futuro pós-pandemia. O que é esse futuro? É uma projeção? É um desconhecido? É uma ilusão? Ainda não aconteceu? Na verdade, o futuro é agora. Lembra a hora que eu estava falando sobre isso? Já sou outra pessoa agora, depois desses minutos aqui, dessa vivência aqui. Eu não sou mais a mesma pessoa que estava falando de empatia. Esse aqui é o futuro do segundo que acabou de passar. Então, quando a gente olha lá na frente e diz, puxa vida, como é que vai ser daqui 10 anos, daqui 20 anos? O que a gente pode fazer para colher lá na frente algo do que a gente imagina? Preparar as nossas habilidades humanas. A gente pode criar, como a gente diz no Theta Healing, a gente pode manifestar. A gente pode olhar o que está impedindo a gente de alcançar o nosso desejo, o nosso sonho. E pode ser que ele aconteça muito antes do que o tempo que a gente imagina. Mas para isso a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar plantando agora. Queria compartilhar com vocês uma lenda que eu recebi de uma grande amiga, Luciana Valente. Eu não conheço ela pessoalmente ainda, mas é uma daquelas pessoas que a gente ganha de presente da pandemia. Aposto que alguém aqui conhece uma Luciana Valente assim. Parábolas da Vida, Oásis. Conta uma lenda popular do Oriente que um jovem chegou a um oásis próximo de um povoado e, aproximando-se de um velho sábio, perguntou-lhe: que tipo de pessoas vive nesse lugar? Perguntou o rapaz. Pergunta ao sábio como resposta: que tipo de pessoas vive no lugar de onde vens? É um grupo de pessoas egoístas e malvadas, replicou o rapaz. Estou satisfeito de ter saído de lá. O sábio respondeu: aqui encontrarás o mesmo. No mesmo dia, um outro jovem aproximou-se do oásis para beber água e, vendo o sábio, perguntou-lhe: que tipo de pessoas vive aqui? O sábio respondeu com a mesma pergunta: que tipo de pessoas vive no lugar de onde vens? O rapaz respondeu-lhe: é um magnífico grupo de pessoas amigas, honestas e hospitaleiras. Fiquei um pouco triste de ter de deixá-las. O mesmo encontrarás aqui, respondeu o sábio. Um homem que havia escutado as duas conversas perguntou ao sábio: como é possível dar respostas tão diferentes à mesma pergunta? O sábio respondeu-lhe: cada um carrega no seu coração o meio em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também encontrará aqui. Somos todos viajantes no tempo, e o futuro de cada um está escrito no passado, ou seja, cada um encontra na vida exatamente aquilo que traz dentro de si. Então, o que a gente tem? A gente tem mesmo o presente. A transcendência, o sagrado
e o bem-estar espiritual podem estar no cotidiano, quando servimos o outro e sentimos gratidão. Professor Alexandre, vale a pena ouvir esse cara. E aí, para fechar, eu gostaria de fazer uma pergunta e uma outra leitura. Flávia, minha professora de CNV, é uma das fundadoras do Abrigo Humano, faz com que a gente se perceba dentro dessa pergunta. Então eu queria, se eu puder, pedir para todos vocês fecharem os olhos por um segundo e que vocês deixem ecoar essa pergunta que a Flávia sempre traz para a gente. O que o seu coração realmente quer? Enquanto isso, eu vou fazer a minha última leitura. Aprendi com Deus. Aprendi com Deus que ventos fortes nos fazem atravessar desertos como sementes e voltamos como flores. Aprendi com Deus que palavras voam feito pássaros, mas atitudes silenciosas são como árvores que se fincam no chão, criam raízes e dão frutos. Aprendi com Deus que até o céu tem seu tempo de azul e de cinza, de nuvens e de sol, de luz e de escuridão, mas que tudo acontece no seu tempo. Aprendi com Deus que acordamos todas as manhãs porque Ele é quem nos desperta para novas batalhas, novas vitórias, novas vivências. Aprendi com Deus que nada é por acaso, que para tudo e todos existe uma resposta e que com paciência tudo se encaixa no seu devido lugar. Aprendi com Deus que não existe sorte, existem bênçãos, que somos frutos de um amor sem igual e sem limites, e que a fé nos faz abençoados todos os dias, pelo zelo e misericórdia de Deus. Gotas de paz. O que o seu coração realmente quer? A gente pode querer um pôr do sol desse, a gente pode querer luz no nosso caminho, a gente pode querer fazer a diferença na vida de uma pessoa por dia. A gente pode querer conhecer o sentimento de gratidão, que é isso que eu estou conhecendo agora. Mais uma vez, toda a minha gratidão pelo tempo de vocês, pela escuta. Espero que tenha sido proveitoso esse momento, que vai ser inesquecível para mim. Todos os dias, quando eu acordar e olhar para essa igreja e ver o pôr do sol, eu vou sentir essa mesma emoção que eu estou sentindo agora. Gratidão, Adriana e Gonzaga, pelo convite. Gratidão a todos vocês pela acolhida. Muito obrigada. Quer fazer perguntas? Nós estamos comigo. Tá. Eu estou esperando aqui no ponto com a direção de estúdio se eu posso gastar um tempinho com perguntas. Para mim, eu tô liberada aqui, estou por conta. Já tem alguns questionamentos aqui, Lígia? Ah, é? Posso interromper o meu compartilhamento aqui para eu poder ver vocês? Para nós já está interrompido. Ah, tá. Então vou mudar aqui minha tela. Aí, pronto. Agora eu vejo vocês. Tem gente falando assim, que pena que já deu tempo que ficaria horas ouvindo você. Oh, meu Deus, que alegria. Vamos lá primeiro aqui, ó. Muitas pessoas ficaram doentes, muitas famílias sofreram por diversos motivos. Perda de renda, perda de emprego, perda de vidas. Eu gostaria de saber como tratar as pessoas que foram afetadas pela pandemia. Não o tratamento físico, mas o tratamento psicológico, e tem muita gente já trabalhando nisso, né? Sim. O trabalho do Abrigo Humano
tem sido de um acolhimento muito profundo, e são profissionais especializados, né, que trazem sempre essa perspectiva da potência que existe dentro da pessoa. Mas a gente que pode, muitas vezes, fazer um acolhimento de um amigo, de um familiar, de um parente, né? Eu acho que o principal é essa escuta empática, é essa escuta que não tem a intenção de trazer uma solução, porque o objetivo não é que a gente traga uma solução para a pessoa, mas que a pessoa encontre dentro dela mesma a capacidade de dar mais um passo, e no outro dia mais um passo. Eu acho que tudo que a gente mais quer é não estar sozinho numa hora difícil, né? Então, acho que o acolhimento, que é feito de maneira genuína, acho que é o principal que a gente pode fazer. A gente não vai ter as respostas. Como eu disse, gente, tem situações que a gente tem visto no abrigo que palavra nenhuma chega, alcança, né? Então, que a gente faça um silêncio, mas com tanta presença, que faça com que a pessoa sinta que ela não está sozinha. E que ela tem alguém que pode jogar a corda e dizer, vou puxar junto. Sabe? O famoso silêncio ensurdecedor, né? Exato. É um presente isso, né? Antes de outra pergunta, os padres vão precisar se retirar, porque o padre Sandro vai pegar o avião e o padre quer dar uma palavrinha antes de sair, tá? Pode falar, padre. Isso. Ô, Lígia, primeiro eu quero te agradecer por essa, eu não diria nem palestra, viu? Eu diria mais do que isso, né? Eu acho que se a gente falar palestra, a gente vai até diminuir o conteúdo que você disse. É claro que a gente dá o nome de palestra porque é assim que nós entendemos, né? Mas, assim, foram colocações perfeitas. Eu acho que nós hoje precisamos... Eu não quero tomar muito tempo porque tem mais perguntas aí. Mas, assim, só um comentário, não é pergunta. Nós precisamos ter atitudes assim, que vai muito além da proatividade, né? Uhum. Eu acho que você foi muito tranquila, muito simples em como você colocou tudo isso e como isso chegou até mim aqui. Então, eu anotei, eu tenho a mania de anotar as coisas, mas claro que não vou ler tudo que está aqui, senão o pessoal vai me bater, aí o pessoal da direção do estúdio vai me bater. Mas, assim, você falou uma questão muito interessante, o potencial do autocuidado. Como é interessante isso. Eu fiquei feliz em ouvir isso, né? A questão, até dentro do seu trabalho, nessa questão de promover a potência que o outro tem, né? De se autocuidar, de se autocurar. Isso é formidável. Uma outra coisa que você falou, que eu achei perfeito também, é essa questão que a gente ouve, mas a gente precisa ter isso com um pouco mais de vontade, que é a necessidade de cuidar um do outro. A gente precisa aprender isso mesmo. Você foi... né, perfeita nesse sentido. E depois eu gostei muito porque você tratou de uma questão que dentro da nossa espiritualidade é muito importante porque parte de Jesus, e por isso eu queria dizer isso. Você fala da questão da empatia e da compaixão. Gostei imensamente da definição que você deu, não é? Eu acho isso perfeito. E isso, eu só queria acrescentar que quando se trata da nossa espiritualidade, vou acrescentar, mas assim, muitíssimo pouco, para dizer assim, a compaixão chega, inclusive, às vezes, segundo o próprio Cristo, de em algum momento a dor da pessoa é tanta que você precisa até mesmo trazer essas pessoas no braço, segurar essa pessoa, sim, não só jogar a corda, mas segurar e inicialmente ajudá-la a carregar até ela tomar o rumo sozinha. E de fato é um sentimento tão profundo que nós, na nossa espiritualidade, a gente diz assim, na intensidade dele só o Cristo tem, né? Uhum. Tudo aquilo que nós fazemos, quando você falou do exemplo da compaixão, olha, de tomar atitude, é ótimo isso. Você tem que tomar atitude porque a dor do outro te incomoda. E por último, você fala a questão da culpa. Muito legal isso, porque eu concordo exatamente, eu sempre falo isso nas confissões, eu sempre falo isso nos aconselhamentos. Às vezes a culpa, ela nos derruba num nível que te... Eu acho que tem alguém tocando a campainha na minha casa aqui. Então, assim, a culpa ela te tira, ela tira a sua capacidade de reagir.
Porque a culpa ela te coloca num estado de submissão. Eu acho isso horrível, né? E quando você vive... Aí eu faço a minha emenda aqui, né? Quando você vive o processo que você falou aí da autocura, do autocuidado, a culpa deixa de existir. Essa culpa que nos deixa sem reação. Então, eu quero te parabenizar, viu? Parabéns mesmo. Fiquei Muito felicíssimo obrigada. em ouvir tudo isso, viu? Que Deus te abençoe e que você continue levando essa luz aí a todas as pessoas que estão procurando. Tenho certeza que valeu muito a pena para quem ouviu, viu? Nossa, eu fico muito feliz, muito agradecida mesmo que tenha feito sentido para todos vocês e a sua generosidade, só posso agradecer. Imagina, Deus abençoe. E aí eu vou ter que sair, infelizmente. Deus abençoe. Gente, um abraço para vocês, viu? Obrigada. Tá bom? Tchau, tchau. Boa noite, padre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço para Tchau, vocês. tchau. Boa noite. Vamos lá, Lígia. Na mesma linha, a pessoa pergunta aqui: o isolamento social provocou muitas novas necessidades no dia a dia. Quais as mais visíveis? Como se adaptar com tudo isso? Olha, eu acho que são tantas particularidades, cada um, como eu disse, foi atravessado de uma maneira muito particular pela pandemia, né? E o isolamento, ele trouxe para algumas pessoas uma valorização muito grande da proximidade, para outras pessoas trouxe muita angústia. E acho que difícil a gente saber quais são as questões principais. Talvez eu ficasse com a disponibilidade de olhar para cada um no seu universo, com os seus sentimentos e as suas necessidades, e tentar olhar individualmente mesmo para a capacidade, para essa potência mesmo que existe dentro de cada um. Agora, o isolamento e toda a pandemia e todo o prejuízo que as pessoas tiveram e as perdas infinitas que a gente teve como nação, né? Pessoas muito queridas para o povo todo, né? Que a gente teve que assistir o falecimento dessas pessoas. E então, assim, acho que a gente está sendo atravessado por diversas maneiras, diversas vias. Acho que a gente precisa olhar para o individual mesmo. Agora tem uma aqui que essa aqui era mais poupada, mas talvez te derrube. Vamos ver aqui. O desafio da pandemia é uma chance para todos de crescimento na nossa fé? Eu acho que é. Se for ver a minha opinião, acho que sim. A minha opinião é enviesada, como eu disse, é o meu modo de ver. Mas eu acho que a pandemia trouxe uma clareza, uma perspectiva tão profunda sobre quais são as coisas que realmente importam nessa vida. E a fé, o amor, a compaixão, o ter certeza de que a gente não precisa atravessar nada sozinho, de que cada um de nós tem essa luz, essa centelha divina dentro, acho que é o principal, sem a menor dúvida. Se a gente pudesse conectar com isso, talvez esse vírus aí imaturo tenha ensinado mesmo a gente. Eu posso falar como testemunho aqui da nossa paróquia que isso é uma realidade, que nós trabalhamos muito essa vida em comunidade, né? Se abraçar em comunidade nesse período difícil. Que coisa linda o trabalho de vocês, viu? Sou fã de vocês dois, não sei se vocês sabem, mas eu estou falando aqui ao vivo já para ficar registrado. Sou fã dos dois. Não, mas você, né, mais do que ninguém, sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Então, nós fazemos parte de um coletivo maravilhoso que é a nossa paróquia, né? Que lindo. Da nossa pastoral, familiar e tudo mais, mas a gente faz parte dessa comunidade aí. Tem uma última pergunta aqui que vai nessa mesma linha que você estava tocando. Quais são os possíveis ganhos que nós podemos ter após esse período maluco todo? Eu acho que a união que se estabeleceu, né, em prol do todo
talvez seja uma das coisas mais especiais. É a gente se deparar com momentos onde a pessoa pegou a gente pela mão, ou como o padre falou, né, pegou a gente no colo e disse, vai dar tudo certo. Uma das coisas mais lindas que eu vivi nesses primeiros dias da pandemia, que eu falei que eu entrei num estado de sofrimento muito extremo, foi meu marido me deu as 2 mãos e disse assim, Lígia, vai dar tudo certo. Ele estava na mesma vulnerabilidade que eu. Ele estava na mesma condição que eu, ou que qualquer outro ser humano ali, né? Nesse planeta aqui. Mas o gesto de pegar na mão e dizer, nós vamos fazer isso aqui dar certo, vai dar tudo certo, é um negócio inesquecível. Então, acho que de tudo, o que a gente aprende é ser humano mesmo. Muito bom. Vou passar para a Adriana agora para ela fazer as vezes da casa. Não, como eu disse, né? Poderíamos ficar aqui horas e horas ouvindo, conversando, trocando ideia, mas acho que está na hora, a gente precisa encerrar. Então, né? O que te falar, o que te agradecer, o que a gente está vendo aqui nas respostas no Facebook, no YouTube, as pessoas adorando, achando maravilhoso, agradecendo e tudo mais. Então, sou portadora desse agradecimento, né? Em nome de toda a nossa pastoral familiar, em nome da nossa paróquia, em nome dos padres, muito, muito, muito obrigado. Né? Eu acho que você falou aquela hora, no começo da palestra, por que será que eu fui convidada para falar disso? Porque o Espírito Santo veio até mim e falou, olha, a Lígia vai fazer, pode chamar a Lígia. Porque a gente estava, né, o pessoal da pastoral sabe, no meio da reunião, que precisamos de um palestrante, e me veio o seu nome. Então, assim, como diz você, né? As coisas vêm do universo através do Espírito de Deus, para nos iluminar e pôr no nosso coração e na nossa mente aquilo que a gente deve fazer e falar. Então, foi maravilhoso, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. Eu acho que a palavra não alcança tudo aquilo que a gente está sentindo nesse momento, tá? E eu te digo a mesma coisa, eu estou muito emocionada, muito agradecida mesmo, esse é um dos momentos que vão ficar gravados no meu coração, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. E eu tenho certeza que, com esse momento aqui, a gente construiu um nosso futuro melhor. Né? Acho que esse era o principal desejo. E eu agradeço demais a confiança e o convite. Com certeza, meu amor.